Fala turma, continuando aí então o nosso curso de múltiplos uploads com Ajax PHP mais SQL, vamos tratar aí hoje da inserção na tabela Ads. Então na última aula, turma, a gente parou aqui, né? A gente finalizou o formulário, e aqui no formulário, se vocês separarem, a gente tem o campo Action e o campo Next ID aqui que ficaram de ser preenchidos. Vamos trabalhar nisso e posteriormente na inserção no banco de dados. Então aqui, turma, no nosso formulário, primeiro passo aqui, o nosso Action, eu já posso setar aqui para ele um value de add, tá? Que vai ser de adicionar os dados aqui. O Next ID, ele vai ter um valor aqui, vai ser justamente aqui, ó, no nosso formulário Ads, a gente vai pegar o próximo ID que vai estar de inserção aqui. Por que é importante a gente ter o próximo Next ID? Porque com esse dado, da próxima ID que vai ser inserido, a gente consegue também utilizar aqui como FKADS, a chave estrangeira dos arquivos aqui. Vocês vão ver isso na prática posteriormente. Então aqui, para pegar esse Next ID, eu vou criar aqui uma classe em PHP File que vai ser a class Ads. Vamos dar aqui para ela um namespace classes e vou dar aqui um class Ads e já vamos estender aqui também o model CRUD. Tá? Então está aqui o model CRUD, já tem aqui o use, né, models CRUD, e vamos criar aqui um método. Vai ser um método aqui, ó, que vai pegar o getNextID from table ads. Public function getNextID. E o que ele vai fazer? Ó? Eu vou ter uma variável before aqui, que vai receber $this. Esse $this ele vem aqui da extensão model CRUD. Vamos pegar aqui ó, o selectDB. Vamos selecionar o campo ID da tabela Ads. E aqui um order by ID desk para a gente pegar a última, né? E sem parâmetro nenhum sendo passado aqui. Vamos pegar aqui também o $F fetch, que vai receber o $B fetch PDO fetch assoc. E vamos ter aqui também a variável R, que vai receber o $B how count, para a gente contar a quantidade de linhas. Então aqui com o how count eu vou fazer o seguinte, ó, se o $R, que é as quantidades de linha, for maior do que 0, meu $result vai receber o $F ID, que é vindo lá do banco de dados, mais 1. Então aqui ele vai pegar o ID que está lá no banco, o último ID, né, order by ID desk. Então vai pegar o último ID e vai somar 1. Dessa forma a gente vai ter o próximo ID que vai ser inserido. Se for 0, ou seja, se ainda não tiver nada inserido no banco, minha variável result vai receber 1. E aqui eu vou dar um return nesse $result. Agora aqui no meu formulário, no value, eu posso chamar um PHP aqui, ó, dando um echo, e vou chamar o meu objeto CRUD. O que acontece, turma? Se nós vamos utilizar aqui dentro do arquivo helpers, eu vou criar aqui um arquivo PHP file que vai se chamar variables, né? Esse arquivo variables ele vai receber todos os objetos e variáveis do nosso sistema. Por quê que é interessante a gente fazer isso? Porque senão, toda vez que eu tiver um controller, um formulário, eu toda vez vou ter que vir aqui em cima e inserir, né, um PHP, o objeto, instanciando ele. Se a gente criar um arquivo externo variables, a gente consegue instanciar todos os nossos objetos e as nossas variáveis uma vez só. Então aqui no variables, por exemplo, eu posso criar aqui o objeto CRUD, instanciar ele aqui, ó, model CRUD. Assim como eu posso ter o objeto ads, instanciar aqui a class ads. Então aqui eu já estou instanciando eles e uma vez só que eu vou instanciar ele em todo o meu sistema. Depois, basta eu vir aqui no index da raiz do meu projeto e incluir essa variables aqui, ó, helpers/variables.php. Então eu incluo esse arquivo uma vez e todas as minhas variáveis já vão ser recebidas e os meus objetos também. Fica bem mais simples. Aí aqui no nosso formulário eu já posso chamar aqui esse objeto ads que eu criei aqui na variables, ó. Vou chamar aqui ó, objeto ads e vou chamar o getNextID, chamando o método getNextID. Vou vir aqui no nosso formulário, atualizar. Então repare aqui que ele já pegou o NextID, que é o 1. Se por acaso eu já tivesse algo inserido aqui, então vamos inserir aqui, por exemplo, o ID 5, qualquer texto, qualquer data aqui, executar. Então o meu último ID aqui foi o 5.
atualizando aqui, repare aqui, ó, o Next ID vai ser o 6. Então ele sempre vai pegar o próximo ID, que é justamente o que vai ser inserido no banco de dados. Quando a gente trabalhar com os arquivos, vocês vão ver por que é importante fazer isso. Então se eu apagar aqui e voltar, ele volta para o 1. Isso aqui, turma, que a gente fez aqui na Class Ads, pode ser simplificado da seguinte maneira, ó. Olha como que fica mais bacana. Posso dar um return. Se o $R for maior do que 0, então ele vai receber o $FID mais 1. Se não, ele vai receber 1. Olha como que fica bem mais simples dessa forma aqui, ó. Vocês vão ver que o resultado aqui vai ser o mesmo, utilizando o operador ternário. Atualizando, funcionando da mesma forma. Então eu tenho um action add e tenho o next ID aqui no caso vai ser 1. Título, conteúdo, os arquivos que a gente vai trabalhar mais para frente. No Variables agora, a gente precisa receber as nossas variáveis do formulário. Como que a gente vai fazer para receber essas variáveis aqui, ó? Pode acontecer que, por exemplo, nessa página eu tenho o name action aqui, mas que numa outra página eu não tenho nenhum action. Então, se a gente não fizer uma trabalhada nela aqui antes, vai dar erro no PHP porque não vai localizar, por exemplo, essa action. Então, como que a gente faz aqui, ó? Se e set $post action. Então, se existir, o $action vai receber filter input, input post action e vamos dar um filter sanitize string aqui. Se não, o nosso $action vai receber nulo, em branco aqui. Então reparem, se existir o $post action, ele já vai setar o post, se não, vai ser uma variável em branco aqui. Isso daqui a gente pode deixar em uma linha para ficar mais organizado, e eu vou fazer a mesma coisa aqui para as outras variáveis aqui, ó. Então eu tenho action, o next ID, então aqui ao fim, turma, eu já recebi todas as minhas variáveis aqui do meu formulário e agora nós vamos abrir aqui o controller ads. No meu controller ads, nós vamos fazer primeiramente o seguinte, ó, se $action for igual a add, vamos dar um echo add. Se não, não vai exibir nada. Vamos ver aqui então se ele já está pegando o add aqui, ó. Vou voltar aqui, vou atualizar, colocar qualquer dado, enviar, salvar, então já está chamando o add aqui para mim, ó. Então já está entrando nesse if aqui. Por que é interessante a gente ter um action? Porque aqui eu estou trabalhando com adição. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com edição, eu poderia ter um action edit aqui, e se eu tivesse trabalhando com para apagar os dados, eu poderia ter um action delete. Assim, com um controller a gente consegue fazer todas as ações CRUD do nosso sistema. Mas vamos lá por enquanto trabalhar no add. Eu vou chamar aqui, ó, o objeto CRUD. Lembra que a gente fez o objeto CRUD aqui dentro de Variables? Ele está vindo daqui, ó. Então, se eu não tivesse essa página Variables, eu teria que fazer aqui de novo, ó, objeto CRUD, recebendo new. Então, fazendo um arquivo externo, a gente evita isso. Objeto CRUD, vamos fazer aqui, ó, um insert na tabela ads. Vou chamar aqui, ó, o primeiro valor na nossa tabela ads. Estrutura dela aqui, ó, é o ID, title, content e date. São esses campos aqui. O ID vai ser o que? O nosso next ID, né? O title vai ser o $title, o content vai ser o $content, e aqui o date, faltou o date aqui também, ó. Então aqui, ó, se existir o $post date, o $date vai receber o input post date. Se não, o $date vai receber a função date, y, month, day, hours, minutes e seconds. Então aqui vocês reparem que eu estou chamando a função date aqui, ó. Se existir o post date, ele vai pegar o post, senão ele vai setar a data como a data no formato americano. Lembrando que o date time do MySQL segue o padrão americano, por isso o ano, o mês e o dia, tá? E aqui no controller ads nós vamos ter o $date. Aqui faltou as interrogações, né? Então são 4 interrogações. São 4 colunas e o array aqui também, não pode esquecer do array. Então tá aqui. Então aqui eu vou fazer inserção dos dados.
E no fim aqui eu vou dar um eco, dados inseridos com sucesso. Depois vocês trabalhem em uma página bacana, né, para ficar mais legal essa exibição dos dados inseridos com sucesso aqui. Então vamos fazer um teste aqui de inserção. Vou vir no múltiplos uploads, vou colocar aqui, por exemplo, title, content, e vamos inserir aqui, ó, clicar em salvar. Dados inseridos com sucesso, vindo aqui no ads, já inseriu aqui para mim, ó, ID 1, o title, o content e aqui o date, tá? Tudo certinho. Aqui no caso, o date aqui também, ó, o variables, é sempre interessante no início aqui, a gente dá no index raiz aqui, ó, a gente colocar depois do header aqui, ó, um date, default time zone, América / São Paulo, para a gente pegar o fuso horário brasileiro, né? Então tá aqui o include América São Paulo. Aqui, se vocês repararem, deram atualizar, o Next ID já vai ser 2. Vamos colocar aqui, ó, o Title 2 e o Content 2. Vou salvar, ele já vai vir aqui para o Ads o 2 e agora no horário brasileiro aqui, ó. Já está no Default Time América São Paulo, aqui também é a data. Então já está inserindo normalmente nessa tabela. Agora aqui no formulário, turma, esses dois campos aqui, eles não precisam aparecer para o usuário. Então eu posso vir aqui no meu index e dar um type writing nesses dois primeiros campos. Um type writing, vindo aqui. Então o que vai aparecer para o usuário vai ser o título, o conteúdo, né? O título, o conteúdo e o envio de arquivos aqui. Na próxima aula a gente já começa a trabalhar com envio de arquivos. Vamos sumir com essas tabelas, com essa barra que aparecerão dinamicamente. Espero que tenha ficado entendido aí. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.